E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de sistemas lineares e hoje vai ser a segunda aula que a gente vai falar do algoritmo da eliminação de Gauss. Mais especificamente a gente vai falar do algoritmo responsável pela parte da substituição retroativa. Essas são as aulas, o roteiro das aulas de sistemas lineares, a gente já falou sobre a introdução. A gente está aqui nos métodos diretos, ainda na eliminação de Gauss. Depois a gente vai ver os métodos iterativos, como calcular o inverso de matriz e a conclusão desse tópico. Anteriormente a gente já viu erros de arredondamento, vocês já devem ter visto álgebra linear, falamos sobre sistemas lineares, falamos do primeiro método direto, que foi a regra de Cramer, e já falamos da eliminação de Gauss, mais especificamente as operações elementares e a substituição retroativa. Então a aula de hoje a gente vê o algoritmo da substituição retroativa. Então primeiro a gente vai começar da ideia do algoritmo, que foi dada no final da aula que a gente viu a substituição retroativa, e aí finalmente a gente vai passar para o algoritmo propriamente dito, que é da substituição retroativa. A gente vai aplicar isso no exemplo que a gente terminou na aula passada, e depois a gente vai calcular o número de operações. Então, na eliminação de Gauss, a gente precisava de n-1 passos para poder transformar aquele sistema, que era o sistema original, potencialmente cheio, onde eu tinha elementos em todas as posições da matriz e do vetor de termos independentes. A gente aplicava n-1 passo e no final a gente terminava com um outro sistema, mas de mesmo resultado, de mesma solução, onde a matriz era uma matriz triangular superior. E aí, depois disso, a gente tem que aplicar a substituição retroativa. Anteriormente, a gente tinha aplicado as operações elementares, agora, finalmente, a gente vai poder encontrar os valores de x, os valores do vetor de incógnitas. E aí, como é que a gente faz isso? A gente primeiro descobre x4, depois a gente descobre x3, depois a gente descobre x2, depois a gente descobre x1. E aí, a gente viu também na aula de substituição retroativa, a gente vai descobrindo esses valores de baixo para cima, do último para o primeiro, por isso que é chamado de substituição retroativa. E a gente utiliza aquela fórmula da substituição que a gente viu lá na primeira aula de introdução à eliminação de Gauss, que foi quando a gente viu o método da substituição, quando a gente passa tudo para o lado direito e sobra somente uma variável do lado esquerdo. E aí a gente começa da última para a primeira, porque é mais fácil da última equação, porque a última equação é a que tem mais zeros. Então a última equação é aquela que tem menos variáveis, na verdade tem só uma única variável. Então a gente começa da última equação, e da última equação a gente encontra a última variável. E aí a gente vai subindo. Da penúltima equação, a gente encontra a penúltima variável. Da antepenúltima equação, a gente encontra a antepenúltima variável. E assim por diante, até que da primeira equação, a gente vai encontrar o valor da primeira variável. E aí o algoritmo, esse aqui é o algoritmo da eliminação de Gauss que a gente viu na aula passada. Dado uma matriz A, um vetor B e o tamanho tanto da matriz quanto do vetor, o tamanho do sistema, a gente vai aplicar esse algoritmo e no final a saída vai ser a própria matriz A e o próprio vetor B, porém já depois de aplicadas as operações elementares. Então a matriz A vai ser triangular superior. E o algoritmo era esse daqui. Para cada passo, para cada linha, a gente encontrava a constante da linha, zerava o elemento daquela coluna, e aí para cada coluna à direita daquela coluna que a gente está zerando, a gente aplicava a operação elementar e depois aplicava a operação elementar também no elemento lá do vetor de termos independentes, do vetor B. E a gente viu que o número de operações para aplicar as operações elementares é da ordem de n ao cubo, onde n vai ser a quantidade de equações e a quantidade de variáveis. Por quê? Porque a gente vai fazer até n passos, onde nesses n passos, na verdade vai ser n-1, mas n-1 é da ordem de n. Então, nesses n passos, a gente tem que trabalhar na matriz. Trabalhar na matriz quer dizer trabalhar em n linhas, onde em cada linha eu vou trabalhar em n colunas. Então, eu vou trabalhar em n ao quadrado elementos. Como eu vou trabalhar em n ao quadrado elementos n vezes, já que são n passos, a gente tem mais ou menos da ordem de n ao cubo. Então vai ser proporcional, a quantidade de passos vai ser proporcional a n ao cubo, onde n vai ser o tamanho da matriz, a quantidade de equações e a quantidade de variáveis. Quando a gente viu a aula de substituição retroativa, eu terminei dando essa fórmula aqui, dando a fórmula e depois dando o algoritmo. E a fórmula era essa daqui. Matematicamente, para a gente descobrir o valor de xi, o que a gente tem que fazer é, em cada passo, i, onde o i vai variar de trás para frente, ele começa do último e termina no primeiro, vai ser de n até 1, de menos 1 em menos 1. A gente vai pegar o valor de b, ou seja, o que está do lado direito da igualdade, o valor de b naquela posição i, na linha i, menos o somatório, e o somatório vai ser o resultado do produto escalar entre uma certa linha da matriz A e a coluna dos valores de x que eu acabei de descobrir. O resultado desse produto escalar vai ser um somatório. Isso tudo vai ser dividido pelo elemento que está lá na diagonal principal da matriz A. Então, é dividido por A, índice II. E aí, a ideia do algoritmo é essa daqui.
A gente viu também no final daquela aula e a gente vai rever aqui. Então, se eu tenho um sistema de tamanho n por n, onde esse sistema já foi aplicado às operações elementares, então ele já é um sistema triangular superior, onde eu vou ter n equações e n variáveis, eu vou precisar de n passos para poder descobrir as n variáveis. Né? A cada passo eu descubro uma variável diferente. Então, no primeiro passo, a gente vai descobrir x4, aqui nesse exemplo, né, que eu tenho sistema 4x4, no primeiro passo, na verdade, no passo 4, né, a gente vai de trás para frente. Então, no passo 4, a gente descobre o x4, no passo 3, a gente descobre o x3, no passo 2, a gente descobre o x2 e no passo 1, a gente descobre o x1. Então, em cada passo, de trás para frente, a gente vai encontrar o valor da incógnita daquele passo. Para a gente encontrar o valor da incógnita daquele passo, a gente vai precisar multiplicar um certo vetor linha por um vetor coluna. Então, isso é um produto escalar. Qual linha é essa? É a linha daquele passo, mas somente os elementos que estão à direita da diagonal principal. Por quê? Porque o que está à esquerda da diagonal principal já foi zerado. Tá? Então, os elementos que estão à direita da diagonal principal, a gente vai transformar isso no vetor linha. E a gente vai fazer um produto escalar com o vetor coluna, onde esse vetor coluna vai ser o vetor formado pelas incógnitas que a gente já descobriu, pelas variáveis que a gente já descobriu o valor. Ou seja, são as incógnitas depois do passo. Então, se a gente está no passo 2, por exemplo, a gente vai trabalhar na equação 2, então vai trabalhar na linha 2, e a gente vai pegar os elementos da linha 2 da matriz que estão depois da coluna da coluna da diagonal principal. Então, a gente vai trabalhar só com a coluna 3 e a coluna 4, nesse exemplo aqui. E a gente já descobriu os valores de x3 e x4. Então, o vetor que a gente vai fazer, o vetor coluna que a gente vai fazer o produto escalar, vai ser o vetor das incógnitas, mas só a parte que a gente já descobriu, x3 e x4, que são as incógnitas depois daquela que a gente quer descobrir. Então, se eu quero descobrir x2, eu já descobri x3 e x4. E aí, o resultado disso, desse produto escalar, vai ser um somatório. Esse somatório a gente passa para o outro lado da igualdade. Na verdade, passar para o outro lado da igualdade é colocar o sinal do negativo na frente do somatório, né? E aí a gente soma com o que já está, esse valor negativado, né, esse somatório negativado, a gente soma com o que já estava do outro lado da igualdade. E o que estava do outro lado da igualdade? É o elemento do vetor de termos dependentes, do vetor B, naquela posição que a gente está querendo descobrir. Então, na posição, por exemplo, no passo k igual a 2, a gente vai estar trabalhando aqui na equação 2, né? Então na linha 2, então a gente vai pegar o B índice 2. E aí no final a gente vai dividir pelo elemento que está na diagonal principal. Por que a gente divide pelo elemento que está na diagonal principal? Porque aquele elemento que está na diagonal principal, da matriz A, ele está multiplicando aquela variável que eu estou querendo descobrir. Então se ele está multiplicando, quando passa para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo, tá? Então, vamos aqui pegar essa ideia do algoritmo e vamos colocar como um algoritmo mesmo programável, tá? Então, o tamanho do sistema é n por n, quantidade de passos vai ser n. Em outras palavras, o que a gente tem é entradas, a gente vai ter essas entradas aqui, matriz A, vetor B e o tamanho n do sistema, onde essa matriz A já vai ser uma matriz triangular superior, né, depois de aplicada as operações elementares. E a saída desse algoritmo vai ser um vetor x, onde esse vetor x vai ser resposta do sistema linear A vezes x igual a B, assumindo que tem resposta única, né? E aí o algoritmo vai ser esse daqui. Em cada passo, onde esse passo vai ser de trás para frente. Ora, em cada passo é para cada passo, certo? Para cada passo de trás para frente. Então, se eu vou fazer para cada passo de trás para frente e eu tenho que fazer n passos, então a gente vai fazer o i de n até 1. Observação, a gente vai diminuindo de menos 1 em menos 1, né? Na verdade, diminuindo de 1 em 1. Então, a gente vai incrementando, nem incrementando, a gente vai decrementando, né? Então, o i começa de n, depois vai para n menos 1, n menos 2, né? Começa de 4, depois 3, depois 2, depois 1, e assim por diante. Então, para i de n até 1, com observação que ele vai diminuindo, que ele vai sendo alterado, na verdade, de menos 1 em menos 1, a gente vai fazer o seguinte. A gente quer encontrar a incógnita daquele passo. E encontrar a incógnita daquele passo é encontrar o elemento x índice i. Né? Se eu estou no passo i, eu quero encontrar o elemento x índice i. Multiplicar o vetor linha por esse vetor coluna vai dar como resultado um somatório. O resultado vai ser esse somatório. Então, fazer esse somatório vai ser um outro para j. Né? Então, esse para j vai ser um para que vai variar, esse j vai variar nas colunas da matriz A. Então, essas colunas que a gente vai trabalhar são as colunas que estão depois da diagonal principal daquele passo. Então, vai começar de i mais 1 e vai terminar na última coluna, que é a coluna n. Então, para cada coluna da matriz, né, o que a gente vai fazer é para j de i mais 1 até n.
A linha do passo que a gente vai trabalhar vai ser a linha da matriz A, da linha I da matriz A, e as colunas vão ser de I mais 1 até N. E a gente vai trabalhar, vai fazer o produto escalar, teria que fazer o produto escalar dessa linha com a coluna do X, mas dos elementos depois daquele que a gente quer encontrar. Então, vai ser justamente, se a gente vai encontrar o elemento X índice I, a gente vai operar com os elementos de X de índice de I mais 1 até N. Então, esse é o vetor das incógnitas que a gente vai operar para fazer esse somatório. E aí, para fazer o somatório, a gente sabe que o somatório vai ser S igual a S mais A índice IJ, onde I vai ser a linha I do passo que eu estou trabalhando agora, e a coluna J é a coluna do passo do somatório. Isso daí vezes X índice J, que é justamente a parte do vetor de termos independentes que a gente já descobriu, tá? Então, isso daqui vai calcular esse somatório. S igual a S mais A índice J vezes X índice J. E aí, o que a gente vai fazer? Esse resultado S, a gente tem que passar para o outro lado da igualdade. Esse S vai ser o somatório, então a gente tem que passar para o outro lado da igualdade. Do outro lado da igualdade já existia o B índice I. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai calcular o X índice I como B índice I menos S. O S a gente passa para o outro lado da igualdade, então fica com sinal de menos, né? Menos S. E aí depois a gente tem que dividir pelo elemento que está na diagonal principal. Observação na posição do passo, né? Esse elemento vai ser da posição do passo. Então a gente tem que dividir isso por A índice II. Então a gente pega aquele X índice I e divide por A índice II. E esse vai ser justamente o valor de XI. Então esse algoritmo ele acaba sendo bem mais simples do que o algoritmo das operações elementares, né? Então a entrada vai ser uma matriz A, um vetor B e o tamanho N, e a saída vai ser o vetor X, tal que A vezes X vai ser igual a B. Para calcular isso, então, para I de N até 1, onde N vai variar de menos 1 em menos 1, a gente vai fazer o seguinte. Falta um detalhe que faltou a gente inicializar o somatório. Então a gente começa com um somatório igual a 0, então S igual a 0. Para J de I mais 1 até N, então a gente vai fazer nesse para J de I mais 1 até N, é como se a gente estivesse fazendo aquele produto escalar. Tá? Então para J de I mais 1 até N, S vai ser igual a S mais A índice IJ vezes X índice J. E depois o que a gente tem que fazer? A gente passa para o outro lado da igualdade, então vai ficar com sinal negativo. Então o X vai ser B índice I menos S, e aí a gente pode combinar tudo numa operação só. Então o X vai ser o B índice I menos S dividido pelo elemento que está na diagonal principal, A índice II. Depois de fazer isso, a gente descobre todos os valores de XI. Então vamos aplicar esse algoritmo naquela entrada que a gente terminou na aula passada com essa matriz A e esse vetor B. Então essas são as entradas do algoritmo. Matriz A, vetor B e o N, que é a quantidade de elementos, né? Quantidade de linhas e de colunas da matriz, ou quantidade de equações de variáveis. Então vamos aplicar esse algoritmo. Então para I de N até 1. Bom, o N começa com 4, então o I vai começar com 4. Aí a gente começa o somatório igual a 0. Depois a gente vai fazer o J vai variar de I mais 1 até N. Então o J começa de 5, só que ele tem que crescer até 4. Bom, J nunca vai conseguir crescer até 4. 5 nunca vai conseguir crescer até 4. Então, na verdade, esse para ele não vai ser executado nenhuma vez. Quando o I for igual a 4, quando for a última linha, quando o I for igual a N, quando for na última linha, na última equação, esse para não vai ser executado nenhuma vez. Então, o S vai ter somente valor 0. E aí a gente vai fazer justamente o cálculo daquele XI. O XI vai ser calculado como B índice I menos S, tudo isso entre parênteses, dividido pelo elemento da diagonal principal, A índice II. Então, no caso aqui do X4, X4 vai ser calculado como, abre parênteses, B índice 4 menos S, lembrando que o S é 0, então vai ser só B índice 4, fecha parênteses, dividido pelo elemento da diagonal principal, A índice 4, 4. Então, a gente vai operar com o B e com o A, e o S vai ser 0. E aí, o resultado aqui, nesse caso, vai dar 1,4899. Então, a gente terminou o passo 4, a gente descobriu o valor de X4. Depois, a gente volta lá para o para. O I está diminuindo, né? Está variando de menos 1 em menos 1. Então, agora, o próximo valor de I é o I igual a 3. Então, se o I é igual a 3, a gente vai fazer isso na terceira linha da matriz, né? Então, a gente quer descobrir o valor de x3. Então, para isso, a gente vai calcular esse somatório. Para calcular o somatório, a gente inicializa o S com 0. E aí, a gente vai fazer para J de I mais 1 até N. Bom, o I é igual a 3. Então, o J vai começar com 4. Né? J é igual a 4. E ele vai fazer até 4, até o N igual a 4, nesse exemplo. Então, ele vai fazer uma única vez. Tá? Esse somatório vai ser feito, essa operação de soma vai ser feita uma única vez. E aí, a operação de soma vai ser S igual a S mais A índice
IJ, o I é igual a 3, o J é igual a 4, então vai ser a índice 3, 4, linha 3, coluna 4, que é justamente aquele elemento menos 1,1029, vezes x índice 4. O J é 4, né? Então vai fazer x índice 4, que foi justamente o valor de x que eu descobri no passo anterior. Então vai fazer essa multiplicação, o resultado dessa multiplicação vai somar com o S. Bom, o S era 0, então o resultado vai ser só menos 1,6433. Depois que ele descobre, depois que ele faz essa operação, aquele para, o J já era 4 e ele tinha que fazer até o N igual a 4. Então ele termina esse para e aí ele vai calcular o x3 como sendo, abre parênteses, B índice 3, que tem aqui valor 7,5588, então B índice 3, menos aquela soma, que aquela soma tinha dado menos 1,6433, aquele somatório, menos 1,6433, fecha parênteses, tudo isso dividido pelo elemento que está na diagonal principal, que nesse caso aqui, diagonal principal, linha 3, coluna 3, né? Estou no passo 3, então linha 3, coluna 3, menos 14,9558. O resultado disso vai dar menos 0,6152. E aí agora a gente terminou aquela iteração anterior, a gente descobriu o x índice 3, agora a gente vai descobrir o x índice 2. Então, no passo i igual a 2, né, o i era 3, diminuiu para 2, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inicializar o s com 0, o somatório vai ser 0, e depois para j de i mais 1 até n. Então, se o i era 2, o j vai ser 3. De i mais 1 até n vai ser de 3 até 4, então quando j for igual a 3, a gente vai aplicar aquela soma. Então, nessa soma, a gente vai operar s vai ser igual a s mais a índice linha i igual a 2, coluna j igual a 3, então vai ser o a índice 2, 3, que aqui é menos 5,3, vezes o x índice 3, x índice 3 foi o x que eu descobri no passo anterior, que tem valor menos 0,6152. Esse resultado vai dar 3,2610, e aí depois a gente vai para a próxima iteração do j, agora j é igual a 4, o j aumentou, né, de 1, antes ele era 3, agora j é igual a 4, e aí a gente vai fazer aquela mesma operação da soma, a índice i igual a 2, j igual a 4, então a índice 2, 4, multiplicado pelo x índice 4, que foi o x que a gente descobriu lá no primeiro passo, né? Da primeira vez que a gente aplicou, primeiro passo não, passo i igual a 4, que foi a primeira vez que a gente aplicou a substituição retroativa. Primeira variável que a gente encontrou. E aí a gente vai multiplicar o menos 3,5 por 1,4899 e o resultado dessa multiplicação a gente vai somar com o S e o resultado vai guardar no próprio S. Então, quando a gente termina essa operação, o S vai dar menos 1,9538. O J era igual a 4 e esse par tinha que ser feito até o N igual a 4, então ele já fez. E aí ele vai calcular agora o X. Né? Terminou aquele par, ele vai calcular o X índice 2. Já que o I é igual a 2, a gente vai calcular o X índice 2. Para calcular o X índice 2, a gente vai fazer a seguinte operação. Abre parênteses, B índice 2, ou seja, 5,4, menos o resultado daquela soma, o resultado somatório, né, que é o S, fecha parênteses, dividido pelo elemento que está na diagonal principal, linha 2, coluna 2, que aqui tem valor 13,6. Depois que a gente calcula essa operação, o x índice 2 vai ser 0,5407. Aí a gente vai para o para mais uma vez, então o para diminui o i, antes ela era 2, agora o i é igual a 1. Então a gente vai operar na primeira equação. Para operar nessa primeira equação, a gente começa com o somatório igual a 0, então s igual a 0. E aí para j de i mais 1 até n. Então se o i é igual a 1, o j vai começar com 2. E aí, a gente vai fazer a seguinte operação. S igual a S mais A índice IJ, I é igual a 1, J é igual a 2, então A índice 1, 2, né? Linha 1, coluna 2, vezes o X índice 2. O X índice 2 é o segundo elemento do vetor das incógnitas que a gente já descobriu no passo anterior. Então, vai fazer essa multiplicação entre menos 2 e 0,5407. O resultado vai dar menos 1,0814. Depois ele volta lá para o par, o J vai incrementar, o J agora é 3. E aí ele vai operar na linha 1, coluna 3, da matriz, A índice 1, 3, vezes X índice 3. X índice J, né, coluna J. Coluna da matriz vai ser justamente a linha do vetor X que a gente vai trabalhar. Então, vai ser A índice 1, 3, vezes X3. Resultado disso, a gente vai somar com o S. Então, o S agora dá menos 1,6967. Sobe lá para o par de novo, é uma repetição. Então, agora o J vai ser 4. E aí, a gente vai operar na quarta coluna da matriz A e no quarto elemento do vetor X. Então, vai ser A índice 1, 4 vezes x4. Vai fazer essa multiplicação, somar com S. O resultado vai dar 5,7531. Termina esse para. Né, o J é igual a 4. Ele tinha que fazer até o N igual a 4. Então, ele vai terminar. E aí, vai fazer x índice 1. Vai ser igual a, abre parênteses, B índice 1 menos S, fecha parênteses, dividido pelo elemento da diagonal principal, A índice 1, 1. E aí, a gente descobre que o resultado vai ser menos 0,3753. E aí, o para ele tinha que fazer o N
o i tinha que variar de n até 1, chegamos no 1, então terminamos o algoritmo. Terminamos o algoritmo com esse resultado, x igual a esse vetor, que vai ser menos 0,3753, primeiro elemento, segundo elemento 0,5407, terceiro elemento menos 0,6152 e o quarto elemento 1,4899. Então, o algoritmo é esse daqui. A gente já fez o algoritmo anteriormente, eu apliquei naquele sistema, e o algoritmo é esse daqui, e esse algoritmo tem dois paras para cada linha, né, de baixo para cima, cada linha da matriz de baixo para cima, isso quer dizer para cada equação. E a gente tem um outro para que é o para cada coluna. Então, essa coluna, esse para de dentro, no pior caso, vai ser feito n vezes, e para cada linha também vai ser feito n vezes. Então, a gente vai mexer, é como se a gente estivesse mexendo na matriz, e mexer na matriz quer dizer mexer em n vezes n elementos, n ao quadrado elementos. Então, aqui eu tenho dois paras, né, para cada linha, para cada coluna, eu tenho n linhas e até n colunas, então a gente vai mexer n ao quadrado vezes, a gente vai fazer n ao quadrado operações, né? Onde n vai ser justamente aquela quantidade de equações que é a mesma quantidade de variáveis. Então, a quantidade de passos da substituição retroativa é da ordem de n ao quadrado, ou seja, é proporcional, é alguma coisa proporcional a n ao quadrado. E aí vamos ver a eliminação de Gauss como um todo. A eliminação de Gauss ele é a aplicação das operações elementares e da substituição retroativa. Então, nas operações elementares, a gente viu na aula passada que a gente aplicava mais ou menos n ao cubo operações. Já na substituição retroativa, a gente aplica n ao quadrado operações. Então, o total disso tudo vai ser n ao cubo mais n ao quadrado. Então, o n ao cubo ele é maior do que o n ao quadrado, né? Ele é bem maior do que o n ao quadrado quando esse n tende a crescer. Então, ele se sobrepõe ao n ao quadrado. Então, a gente diz que o total, o geral de operações, vai ser da ordem de n ao cubo, vai ser proporcional a n ao cubo. Algo da ordem de n ao cubo somado com algo da ordem de n ao quadrado dá a ordem de n ao cubo. É como se o n ao quadrado meio que desaparecesse, né? Então, o total vai ser ainda assim proporcional a n ao cubo. Vantagem. Principal vantagem da eliminação de Gauss. Quantidade de passos. Regra de Cramer, a gente precisaria fazer n fatorial operações. Aqui a gente vai fazer n ao cubo operações. É muito menor, principalmente quando esse n cresce muito. A gente pode reaproveitar a memória, fazendo modificações na própria matriz A. Em vez de sempre alocar novas matrizes, a gente utiliza só a matriz A, então a gente reaproveita a memória. E essa eliminação de Gauss, ela é utilizada como base para diversos outros métodos, tá? Tanto métodos diretos quanto métodos iterativos. Então, a gente vai ver depois a decomposição LU. Decomposição LU é basicamente eliminação de Gauss. Depois a gente vai ver nos métodos iterativos, método de Gauss-Jacobi e método de Gauss-Seidel. Também não é à toa que tem o nome Gauss lá, porque também tem algo semelhante aqui com a eliminação de Gauss, tá? Desvantagens. Principal desvantagem da eliminação de Gauss é que pode ser que ele acabe fazendo uma divisão por um pivô que seja igual a zero. Como a gente vai sempre mexendo em diversos elementos, pode ser que em algum momento, algum elemento da diagonal principal se torne zero, ou bem próximo de zero, né? Se ele for zero, a gente não consegue fazer divisão por zero. E aí o programa não roda, né? O programa termina, dá um erro. Ou se aquele valor, ele pode até não ser igual a zero, mas se ele for muito próximo de zero, pode ser que eu dê um arredondamento muito grande. A gente falou lá de erros de arredondamento, a gente viu isso. A gente vai resolver esse problema na próxima aula, tá? Além disso, o que acontece? Se eu tiver vários vetores B diferentes, a cada passo, a cada B diferente, eu preciso refazer novamente a eliminação de Gauss, porque eu perco aqueles valores da matriz A, né? Então, a matriz A ela é substituída, então eu perco a matriz A e então eu tenho que aplicar a eliminação de Gauss várias vezes, e isso pode perder muito tempo, tá? Por quê? Porque as operações a eliminação de Gauss da matriz A é basicamente a mesma, tá? Então, esse segundo problema, que é quando eu tenho vários Bs diferentes, vários vetores B diferentes, vai ser resolvido lá na decomposição LU, tá? Então, a divisão pelo pivô zero, a gente vai resolver na próxima aula, que vai ser a eliminação de Gauss com pivoteamento, e esse problema dos vários vetores B diferentes a gente vai resolver no outro método, que é o método da decomposição LU, que a gente vai ver depois, tá? Então, a gente encerra por aqui o algoritmo da eliminação de Gauss. Finalmente, a gente falou sobre a eliminação de Gauss, depois a gente vai falar sobre algumas variações da eliminação de Gauss.
Com o algoritmo, terminamos com o algoritmo da substituição retroativa. O algoritmo da substituição retroativa é feito por dois laços alinhados, um deles que vai percorrer as linhas e o outro vai percorrer as colunas, e a quantidade de operações da substituição retroativa é quadrático no tamanho do sistema, ou seja, é n ao quadrado. E aí a eliminação de Gauss como um todo, que é a combinação das operações elementares, que eram cúbicas no tamanho do sistema, e da substituição retroativa, que era quadrática no tamanho do sistema, a combinação de cúbico com quadrático dá cúbico no tamanho do sistema. Tá? Então, a eliminação de Gauss, no final, tem uma quantidade de passos cúbica no tamanho do sistema. A gente viu algumas vantagens e algumas desvantagens da eliminação de Gauss, e na próxima aula a gente vai continuar falando da eliminação de Gauss, mas é uma variação dele, é uma melhoria da eliminação de Gauss, que a gente chama de eliminação de Gauss com pivoteamento. Depois disso, a gente vai falar, depois de finalmente terminar essas aulas de pivoteamento, a gente vai falar dos métodos iterativos e depois a gente vai falar como calcular inverso de matriz. Obrigado por assistir a aula de hoje e até a próxima. Valeu!